Bem-vindos ao Especial Informação, um programa do órgão de comunicação Nova, um canal. Desta feita com um convidado, um professor associado, uma pessoa que conhece bem o meio académico. Estou a falar de João Manuel Messias Canavilhas, como disse há pouco na introdução, professor associado, vice-reitor da Universidade da Beira Interior, vice-reitor para as áreas do ensino, internacionalização e saídas profissionais. Também desempenha funções ao nível do Gabinete de Internacionalização e Saídas Profissionais e está ligado ao Departamento de Comunicação, Filosofia e Política, sendo docente do Departamento de Comunicação, Filosofia e Política na Universidade da Beira Interior. João, é um prazer ter-te aqui. Antes de mais, impõe-se um esclarecimento aos nossos telespectadores, dizer que eu conheço o João Canavilhas, fomos colegas no mesmo curso, há já lá uns bons anos, portanto, 89, 90, 95 foi quando saímos, portanto, desde já impunha-se este esclarecimento aos nossos telespectadores e agradecer ao João Canavilhas o facto de estar presente no especial Informação do Nova, um canal. João, eu iria já para a entrada, iria tentar escalpelizar, analisar aqui um tema, até porque tu és uma pessoa que veio do meio académico, fizeste o curso, depois seguiste a tua via normal e neste momento és vice-reitor da Universidade da Beira Interior. Como dizia, conheces bem o meio académico, para te perguntar de que forma é que, até porque é um assunto que está na ordem do dia, de que forma é que a crise sanitária, a crise pandémica, também impactou naquilo que é o meio académico, as atividades seletivas e a investigação, neste caso, da Universidade da Beira Interior. Sim, antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui no canal e particularmente com um colega que ele evitou fazer as contas, mas estamos a falar de há 30 anos. É muito tempo. Bom, a Covid teve também um impacto muito grande no ensino superior em Portugal. Não é... No início pensámos que poderíamos passar um bocadinho ao lado desta pandemia, mas depois, à medida que a situação se foi agravando, percebemos que iríamos ser afetados de várias formas. Ao contrário de outros graus de ensino, que foram afetados talvez apenas na vertente do ensino, para nós foi um bocadinho mais complicado, porque uma universidade tem uma estrutura diferente e tem um peso diferente na cidade onde está inserida. No caso em particular da Universidade da Beira Interior, e eu podia generalizar isto, eu digo neste caso em particular porque o peso da universidade é grande na economia local. E isto é válido aqui, é válido no Minho, em Braga, aliás, é válido em Vila Real, é válido em Aveiro, é válido em Coimbra, é válido no Algarve e em Évora. Mas mesmo em Lisboa e no Porto, se nós olharmos para o número de estudantes que eles têm e para aquilo que é a população de cada uma das cidades, percebemos que o impacto na economia local teve que ser muito forte. É evidente que o facto de serem cidades com muito turismo acaba por reduzir bastante o impacto, mas apesar de tudo não haja dúvidas em relação a isto, terá havido também um impacto forte. E mesmo nós fazendo um cálculo por baixo, se quisermos, e pensarmos que cada estudante universitário gastará pelo menos 300 a 400 euros numa cidade, e eu estou a fazer um cálculo muito por baixo, multiplicando este valor, por exemplo, pelo número de estudantes de uma universidade nos grandes centros com 50 mil habitantes, dá para percebermos o impacto que tem. Ora, esse impacto é muito maior numa cidade de média dimensão, como é o caso da Beira Interior, onde para uma população na cidade que rondará os 30 mil habitantes, desses 30 mil, 8 mil são estudantes universitários. E, portanto, digamos que há um impacto na forma de ensinar, há um impacto fortíssimo na economia local, há um impacto fortíssimo na própria economia da universidade, que já de si é uma das mais subfinanciadas do país, e tudo isso que num primeiro momento parecia que talvez fosse uma situação passageira, depois veio a revelar-se uma situação gravíssima, porque grande parte dos serviços estão virados para os estudantes da universidade, depois porque nós próprios, os serviços de ação social, por exemplo, grande parte dos estudantes foram para casa e obviamente nós não cobramos o aluguer dos quartos, as cantinas, só uma ficou aberta e portanto nós de 10 mil refeições por mês, de repente estávamos a servir 200 ou 300 refeições em algumas cantinas.
E este ano, há algo que não aconteceu no ano passado, este ano até já na cobrança de propinas se está a notar que há uma repercussão muito forte, ou seja, num primeiro momento as famílias ainda foram conseguindo cumprir os seus compromissos, depois chegou a uma fase que isso se tornou bastante mais complicado e é uma situação que se vai prolongar. Portanto, eu diria que numa cidade de média dimensão, com este peso da universidade na economia local e depois também tendo em atenção, que também é importante e eu não referi, que 80% dos nossos estudantes são de fora, e isto é importante. Ou seja, não são 8 mil estudantes em 30 mil habitantes, mas são cerca de 6 mil estudantes, se nós retirarmos aqui os que são de fora, os que são da região, que estão em suas casas. É muita gente que saiu, digamos, do circuito habitual da cidade, saiu da economia local e, portanto, alterou completamente aquilo que é o viver da cidade, alterou completamente aquilo que é o viver na universidade e depois afetou todas as suas estruturas, quer de apoio aos estudantes, quer também a investigação, como falávamos, porque houve investigações interrompidas, houve aulas interrompidas, houve equipamentos que tiveram que parar e que só depois, mais tarde, ao recomeçar, demoraram bastante tempo até retomar o seu ritmo, digamos aqui assim. Portanto, eu diria que ao nível do ensino superior nós fomos fortemente afetados e os próprios estudantes estão também a ser muito afetados, porque a vivência universitária é muito mais do que tirar um curso. Quer dizer, não, uma universidade não é um hipermercado de licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Uma universidade é uma escola. É uma escola que ensina aquilo que são as matérias, mas que também ensina estes jovens a ser melhores cidadãos. E essa parte da cidadania passa muito pela osmose, pelo contacto com os colegas, pelo contacto extra-aulas, pela participação em atividades extracurriculares, na associação académica, na prática de desporto universitário. Enfim, toda essa vivência perdeu-se em metade do ano passado, perdeu-se numa parte importante deste ano e, portanto, isto vai ter repercussões na própria formação destes jovens enquanto cidadãos e nós temos notado isso pelos apelos que eles nos fazem para retomarmos algumas atividades. Temos notado, por exemplo, no aumento do número de consultas no gabinete de psicologia. Enfim, de várias formas, a própria associação tem feito estudos e nós percebemos que a repercussão que tem também na formação das personalidades está a ser também muito forte. Nós achamos às vezes que a recepção ao caloiro, a latada, a semana académica, toda a gente anda aí, bebe uns copos. Não é só isso. É evidente que há um momento para a festa, mas em cada momento destes há também um período de aprendizagem, de adaptação, de conhecer o outro. Hoje em dia nós estamos juntos, temos grupos de estudantes daqueles anos em que compartilhamos memórias, em que falamos do passado. A mim custa muito, porque estes alunos que ingressaram o ano passado, poucas memórias vão ter, este ano também não, ou seja, praticamente as turmas, eles quase não se conhecem uns aos outros e, portanto, um dos melhores períodos das suas vidas acaba por ser muito afetado. Portanto, há aqui, digamos que uma influência a nível de contexto local, há uma influência institucional e há uma influência pessoal. João, deixa-me só, pegando naquilo que estavas a dizer, para te colocar uma outra questão que tem a ver, portanto, este, digamos que é um cenário transversal, digamos. Cada contexto, cada universidade tem a sua especificidade, obviamente, não é isso que está em causa, mas digamos que é um cenário transversal, é isso, não é? Ao nível da formação é completamente transversal. Numas áreas mais que outras, porque tem a ver também com as características, mas eu diria que ao nível da formação é transversal em todas as universidades. E depois, em termos económicos e de contexto também, porque, como eu disse, é verdade que há duas grandes universidades que têm uma dimensão muito superior às outras, Lisboa e Porto, mas se nós olharmos para a população do Porto e de Lisboa atual e formos ver o número de estudantes e a percentagem de estudantes deslocados, vamos perceber que também neste caso há um impacto económico muito forte, porque, como eu digo, quer dizer, 50 mil estudantes que estão permanentemente num determinado local, implica que haja um comércio de proximidade que funciona, implica que tudo aquilo que está ligado ao ensino praticamente deixou de funcionar e, portanto, tanto afeta uma cidade pequena como Covilhã, Vila Real, e quando eu digo universidades, digo politécnicos, exatamente a mesma coisa, ou seja,
quanto maior peso a instituição de ensino superior tem na cidade, mais se nota, não é? Mas nos grandes centros, e ao contrário daquilo que se pensava, também se nota bastante. E nota-se ainda mais porque o turismo também falhou. E, portanto, se num determinado momento as coisas se podiam equilibrar, definitivamente agora não se equilibram. Isto é uma outra questão. Daquilo que conheces do meio académico e do meio universitário e dos contactos que vais tendo com outras pessoas, outros atores e agentes ligados a este meio, houve aqui também uma necessidade de readaptação a isso. No caso da UBI e de outras instituições que eventualmente conheças, essa reinvenção, essa readaptação, que é uma palavra que agora está muito em voga, aconteceu? Houve necessidade das instituições de alguma forma de se reinventarem face às dificuldades e aos desafios que tinham para frente? Sim, neste processo, foi um processo muito rápido, não é? Nós começámos em março do ano passado, quando percebemos que a situação estava complicada e depois nos levou ao encerramento, foi em pouco mais de um mês, nós passámos de um sistema de ensino muito assente no presencial. Claro que já havia algumas experiências de ensino à distância, de utilização de tecnologias de apoio ao ensino, mas era algo que alguns professores faziam ao nível exploratório, digamos assim, de complemento para os alunos estudarem e não como o core, digamos assim, como sendo o funcionamento da disciplina. E assim, em pouco mais de um mês, todas as instituições tiveram que se adaptar rapidamente ao sistema. Claro que nós já tínhamos algumas ferramentas que usávamos, nomeadamente o Moodle, o Blackboard e outras ferramentas deste género, mas como eu digo, eram complementos e de repente elas ganharam uma nova centralidade. E o Zoom e o Big Blue Button, enfim, uma série de programas que nós de vez em quando usávamos por uma situação qualquer, de repente entraram no nosso centro de ação. E, portanto, aquilo que as instituições fizeram foi rapidamente tentar adaptar-se. Depois, a seguir, começámos a pensar nas avaliações e no impacto que isso teria nas avaliações, porque fazer avaliações à distância também era complicado. Conseguimos ir aqui a pouco e pouco aprendendo uns com os outros. Nós, por exemplo, abrimos um fórum, digamos que numa área comum a todos os professores, porque vendo que era impossível formar toda a gente, mas percebendo que havia colegas que já sabiam muito sobre certas ferramentas, criámos um fórum onde nos ajudámos mutuamente. Bom, e lá fomos avançando e lá conseguimos ultrapassar a questão. Claro, quando nós perguntamos aos alunos se foi igual, aos professores se foi igual, é unânime. Toda a gente concorda que o sistema não é melhor do que o presencial. Mas, assim, dentro das contingências, foi aquilo que nós pudemos fazer. Foi preciso criar legislação específica para isso. Também é bom que se note, porque de repente as pessoas diziam, bom, isto se calhar vai continuar assim para sempre. Não é verdade. Em Portugal só há uma instituição que está licenciada para ensino à distância, que é a Universidade Aberta, e, portanto, qualquer curso feito com que atribua grau à distância, ou é feito por esta universidade, ou é feito em coordenação com ela. E estas coisas demoram tempo, ou seja, se eu quiser apresentar um novo curso, ou se quiser passá-lo para este sistema, tenho que contactar a Universidade Aberta, tenho que propor a A3ES, que é a instituição que aprova os cursos, e tenho que dizer claramente que é um curso feito à distância. Ora, acontece que os nossos cursos, isto tem ciclos de avaliação, acontece que nenhum dos nossos cursos estava preparado para isso. Portanto, não estava, aliás, acreditado para isso. Então, o próprio Ministério produziu legislação excepcional, explicando que neste período ia ser assim. O que significa que agora, na retoma, aquela excepcionalidade já não funciona e, portanto, nós vamos ter que encontrar alternativas que têm passado muito pelo ensino híbrido. No nosso caso, e no caso da maior parte das universidades, estamos a funcionar em sistema híbrido, que normalmente é um híbrido rotativo, com metade da turma dentro da sala de aula e metade da turma fora da sala de aula. E depois, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, as turmas rodam para que todos os alunos estejam em igualdade de circunstâncias. No nosso caso, nós rodamos de 14 em 14 dias, porque era também o ciclo da doença, e, portanto, interessou-nos, porque se tivéssemos algum caso de Covid numa turma, essa turma ia para casa, essa meia turma, e a restante que estava em casa vinha para a sala de aula. E, portanto, foi o sistema que nós achámos que era mais seguro. Instituímos também, no nosso caso, um boletim diário com os casos, porque percebemos que começava a circular uma certa desinformação. Diziam, 10 casos aqui, 5 casos além. E para evitar essa preocupação, nós passámos a fazer um boletim diário com os casos ativos, os casos
de professores, funcionários, alunos, quantas turmas estavam em casa e, portanto, ultrapassámos todo este processo, diria eu, com a normalidade possível, embora com as repercussões que já falámos, quer em termos económicos, quer em termos de formação. João, o Governo apresentou recentemente um plano de desconfinamento em Conselho de Ministros. Esse plano estabelece, portanto, várias fases. Alguns níveis de ensino já iniciaram, nomeadamente, inicialmente, o pré-primário, o primeiro ciclo, depois o segundo, terceiro ciclo. A partir do dia 19 de abril está previsto, portanto, reiniciar, digamos, o ensino secundário e o ensino superior. O que eu te queria perguntar era isto. As universidades, obviamente, acredito, os agentes, os atores que estão ligados ao ensino e os próprios alunos estão, de alguma forma, expectantes para que isto, portanto, para que a situação volte a normalizar. Existem condições ou tempo para as instituições do ensino superior se prepararem para este timing que foi definido em Conselho de Ministros? Bom, nós, no caso particular da UBI, em dezembro, portanto, nós ainda tínhamos 3 semanas de aulas, 2 ou 4, aliás, dependendo dos novos ou dos alunos que renovaram, de aulas presenciais em janeiro. Mas já nessa altura nós não regressámos, estabelecemos logo em dezembro que as últimas semanas seriam feitas à distância, porque sabíamos que, enfim, depois do Natal a situação se iria complicar, como infelizmente veio a acontecer. E, de certa forma, protegemos-nos para ultrapassar essa questão. Marcámos igualmente exames, que ainda agora estão a ser feitos alguns exames relativos ao primeiro semestre, para difundir ao longo do tempo. Entretanto, começámos o segundo semestre à distância, como de resto aconteceu em todo o país. Bom, nós vamos entrar nessa fase de desconfinamento, dia 19, em que vamos regressar às aulas. Eu confesso que, com os números dos últimos dias, já não sei muito bem o que vai acontecer, uma vez que o próprio Primeiro-Ministro disse que se a situação piorasse, que essa terceira fase não avançaria. Portanto, nós estamos na expectativa para ver o que é que vai acontecer. Agora, aquilo que já interiorizámos é que faremos, se dia 19 se mantiver o plano tal como está estabelecido pelo Governo, regressaremos num sistema híbrido parecido com aquele sistema inicial, salvaguardando aqui algumas questões que, entretanto, foram surgindo, como, por exemplo, os alunos internacionais que regressaram aos seus países no Natal e que, neste momento, por exemplo, não conseguem regressar porque não têm voos. Agora, este é o caso que nós estamos a pensar, é a forma que estamos a pensar fazer aqui. Mas no país já há outras situações. Há uma universidade em Lisboa, por exemplo, que anteontem já informou os seus alunos que não vão voltar às aulas presenciais este ano. Portanto, no caso deles, faltavam 5 semanas e fizeram um inquérito junto dos professores e dos alunos e chegaram à conclusão que não faria sentido, por questões económicas, enfim, por várias questões, não faria sentido retomar o presencial. Portanto, eu penso que nós iremos ter diferentes soluções no país. Teremos aqueles, como é o caso desta universidade, que têm algumas particularidades, têm também a ver com os cursos. É importante que isto também seja dito. Uma coisa é eu ter, imaginemos, um curso mais ligado às letras, em que as aulas são maioritariamente teóricas e em que a solução não é tão grave, ou seja, o online, apesar de tudo, tem menos impacto face ao presencial do que, por exemplo, num curso de medicina ou num curso de engenharia, em que há uma componente muito forte laboratorial. E, portanto, esta escola em particular tem essa facilidade, ou seja, tem 2, 3 cursos, penso eu, que poderão exigir aqui laboratórios, eventualmente para esses casos terão uma solução diferente e, portanto, pode ser uma exceção. Mas eu penso que iremos ter estas duas situações no país. Escolas que já não voltam ao presencial, apesar de ser possível, escolas que vão fazer o sistema híbrido, eventualmente algumas que tenham uma dimensão mais pequena, poderão voltar totalmente ao presencial. Mas, como eu digo, é uma situação complicada por várias razões. Primeiro, porque os professores do ensino superior, ao contrário dos outros níveis de ensino, não vão ser vacinados, e logo isso é uma diferença grande. E segundo, enquanto nos outros graus de ensino os estudantes são da comunidade e, portanto, há algum controle sobre a situação sanitária, nas universidades
nós temos uma percentagem muito grande que é de estudantes de fora, no nosso caso, como eu disse, 80%. Portanto, estamos aqui a criar uma situação complicada que é não vacinar os professores e funcionários e ter alunos que vêm de todos os pontos do país, sendo que em alguns concelhos, como nós sabemos, eles ainda estão com um número de casos muito, muito grande. Portanto, há aqui um potencial grande para que venham a aparecer alguns problemas. João, de qualquer das formas, é importante que se diga, o Ministério pediu-nos, e nós estamos a fazer isso, nas primeiras semanas de aulas vamos fazer testes em massa a toda a comunidade. João, deixa-me só pegar uma coisa que acabaste de referir agora, relativamente à vacinação. Era expectável, isso está a acontecer noutros níveis de ensino, mas era expectável que também acontecesse no ensino superior. Falaste aí na questão dos docentes. Qual é a tua opinião sobre isto? Evidentemente, eu penso que, tal como aconteceu com os professores dos outros níveis de ensino, devia acontecer exatamente o mesmo com os professores do ensino superior, ou seja, aliás, até por maioria de razão, como eu disse, uma vez que nós lidamos com alunos que vêm de todos os pontos, não é do país, é do globo, ou seja, nós na mesma turma temos alunos que vieram de vários pontos do mundo, que podem ter viajado há relativamente pouco tempo, pessoas com uma grande mobilidade, ou seja, há alunos que todas as semanas vão a casa, vão de transportes públicos, regressam de transportes públicos. Portanto, eu até diria que se há um grupo de professores que deviam ser os primeiros a ser vacinados, seriam exatamente os do ensino superior, por causa desta situação e porque o próprio trabalho dentro da sala de aula, então em algumas disciplinas isso é notório, é muito trabalho de proximidade, de estar em laboratório, de ter o contacto com o aluno. Portanto, eu não percebo exatamente qual foi a opção, até porque é um grupo, digamos que é um grupo muito pequeno, no bolo global de professores, digamos que o mundo académico representa uma percentagem muito pequena. Portanto, na minha opinião, os professores, funcionários do ensino superior deviam ser igualmente vacinados e até mais rapidamente, porque, na verdade, vivemos num espaço de muita movimentação. João, gostava de ouvir sobre um outro tema que tem a ver com uma questão também de âmbito nacional. O Governo apresentou recentemente um plano de recuperação e resiliência. Esse plano está segmentado em determinadas áreas que o Governo acha que são prioritárias a investir. Uma das fatias tem a ver com a inovação. O que eu te queria perguntar é se achas que, ao nível do ensino superior, esse plano deveria ir mais além ou aquilo que está previsto é suficiente? É assim, a análise que nós fizemos do plano foi que as universidades foram deixadas um bocadinho de lado. Mesmo quando se fala em termos de inovação, acaba por ser uma inovação muito centrada nas empresas e não tanto virado para as universidades. Portanto, a sensação com que nós ficámos, ou pelo menos a sensação com que eu fiquei, com que alguns colegas que analisaram o plano ficaram, foi exatamente essa. As universidades, não só no investimento direto nas universidades, que era algo que era importante, não só no investimento na melhoria das instalações, das condições de acolhimento dos estudantes, não só nessa parte praticamente não existe nada. Aliás, a palavra universidades aparece meia dúzia de vezes no plano. Não só não foi considerada nessa parte, como também não foi muito considerada nessa parte da investigação, do desenvolvimento, da prestação de serviços. Nada disso foi muito pensado. Posteriormente, até foram enviadas algumas propostas. Grande parte das universidades, cada uma de per si ou através das respectivas organizações que nos representam, no nosso caso o grupo, no caso dos Politécnicos, o CSISP, chamámos a atenção para essa situação, mas aparentemente essas propostas não foram integradas e, portanto, eu temo que esse plano acabe por nos passar um bocadinho ao lado, a não ser que num determinado momento sintam efetivamente a necessidade de nos vir chamar para ajudar em certas situações que vão surgir e para as quais os experts que as universidades têm vão ser necessários. João, mais algumas questões. Há aqui uma que eu gostava de abordar, até porque eu sei que a UBI tem feito uma grande aposta nesse sentido. Como é que perspectivas o futuro das universidades? E perguntava-te, ele terá obviamente que passar pela internacionalização. Eu sei que a UBI já faz um trabalho nesse domínio, um esforço nesse sentido. Daquilo que conheces da malha das universidades, achas que cada vez mais o futuro das instituições de ensino superior passa pela internacionalização? Nós fomos das primeiras universidades, logo quando saiu o Estatuto do Estudante Internacional, e é bom também que se explique isso, ou seja, não havia um Estatuto do Estudante Internacional, ou seja, quando um estudante de outro país procurava estudar numa universidade portuguesa, deparava-se com um problema que era como é que eu ingresso.
E, portanto, não havia, como não fazia as provas em Portugal, a não ser que as fizesse, podia pedir equivalência ao seu sistema de ensino e fazer as provas de ingresso. Mas isso era complicado. Com o aparecimento do Estatuto do Estudante Internacional, em 13-14, tornou-se possível nós termos estudantes internacionais. O aparecimento deste estatuto procura solucionar esta questão e procura também responder uma outra questão, que é: nós sabemos que a nossa população está a decrescer e num determinado momento nós percebemos perfeitamente que a nossa oferta é muito superior à procura. Basta nós olharmos para o número de bebés que nascem cada ano em Portugal para percebermos imediatamente que o número de crianças que está a nascer neste momento já não chega nem para preencher as vagas do ensino público. E depois, em cima disto, temos ainda o ensino privado. E, portanto, havendo aqui uma capacidade instalada, seria muito pouco inteligente não utilizá-la com estudantes vindos de outros países, sabendo nós que a procura de ensino superior estava a crescer muito. Portanto, o que é que nós sabíamos? Temos mais vagas do que candidatos. O que é que nós também sabíamos? Que o ensino superior tem cada vez mais procura. E o que é que nós também sabíamos? Que o ensino superior português é um ensino superior de muita qualidade e que tem muita procura nos técnicos que nós formamos ao longo do tempo. Então, fez-se esta aposta na internacionalização. Obviamente, a propina que estes estudantes pagam, porque eles não são financiados pelo Estado português, a propina tem que ter o custo aproximado daquilo que é o custo real de um estudante. Mas depois faltou fazer aqui algumas regras. Ou seja, se nós hoje formos ver nas várias universidades do país, o mesmo curso tem preços muito diferentes de propinas. Há propinas para estudantes desde 7.000 euros até 700 euros. E isto não faz sentido, porque às vezes nós estávamos em feiras a tentar vender, entre aspas, o nosso ensino, e alguém perguntava: olha, ali na banca do lado a propina custa 1.000 euros. Como é que é possível que a sua custe 5.000? E não dá para explicar, porque eram tudo instituições públicas, não é? Portanto, eu penso que ainda falta fazer aqui um trabalho, mas sim, há uma aposta das universidades na internacionalização, fundamentalmente até nas áreas com menos procura a nível nacional. Há um projeto de internacionalização do ensino superior português. No caso das universidades, é um projeto que chama-se universities.com, em que nós vamos em conjunto promover-nos nesses países. Só para termos uma noção de grandeza, em Portugal, anualmente entram no ensino superior público cerca de 50.000 estudantes, ok? 50.000. No Brasil, agora recentemente no Enem, que é o exame de acesso e que nós aceitamos, houve 5 milhões de estudantes a fazer os exames de ingresso. Portanto, isto está para ver a ordem de grandeza que nós estamos a falar e, portanto, daí o interesse da internacionalização. Depois, em paralelo, nós abrimos aqui há uns meses uma nova via, digamos assim, que foi candidatar-nos juntamente com um consórcio a um projeto novo da União Europeia que chama-se Universidades Europeias. E, portanto, nós neste momento estamos num consórcio que se chama UNITA, que somos nós, uma Universidade Espanhola, 2 francesas, uma romena e uma italiana, e que são, digamos que, o futuro do ensino superior na Europa. Ou seja, a União Europeia está a tentar criar estas macroestruturas que depois se posicionam a nível mundial como se fossem um campus e em que os estudantes depois podem circular dentro destas universidades como se fosse uma só. Portanto, nós estamos agora a dar os primeiros passos. Em Portugal, apenas Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro e Covilhã conseguiram, das universidades portuguesas, conseguiram entrar num destes consórcios e, portanto, aquilo que já estamos a ver a acontecer é haver mais atratividade destas universidades, porque nós somamos a nossa oferta. No nosso caso em particular, somos uma universidade com 160.000 estudantes e que temos ofertas todos os cursos em todas as áreas, e em que a pessoa pode, enfim, fazer um semestre na Covilhã, fazer um em Saragossa, fazer um em Turim, fazer um em Timisoara, e portanto isto é tudo uma nova forma de ver o ensino superior, dar-nos uma dimensão que nos permite ter uma presença mundial e chegar a qualquer lado e competir com as grandes universidades americanas, por exemplo, pela oferta, pela qualidade, pela variedade que nós temos. João, é a última questão mesmo, eu estou mesmo a terminar, porque o nosso tempo está a aproximar-se vertiginosamente do fim. Um pequeno comentário, uma afirmação tua que eu fui recuperar, que o DN, Diário Notícias, fez mais 7 em 2018, não sei se te lembras. Isto a propósito do interior e às vezes a forma como o interior é olhado. Tu dizias assim, respondendo a uma afirmação que foi preferida pelo reitor da Universidade de Lisboa. E o DN fez precisamente mais 7 da tua declaração. Peço desculpa. São esses pais e esses filhos que fazem de nós
uma universidade que presta um serviço público de qualidade. Isto era uma frase portanto, que o DN fez mais gente dela, uma frase tua, em que respondes a uma observação feita pelo reitor da Universidade de Lisboa. Queres contextualizar muito rapidamente? E se achas que esta dimensão, a perspectiva como muitas vezes o poder ou as instituições que estão no centro do país olham para o interior, se de alguma forma se foi desvanecendo ou este tipo de imagem ainda se mantém? Nós não temos dúvidas em relação a isso. Aquilo que foi dito na altura foi que nenhum filho de um CEO de uma grande empresa escolheria uma universidade do interior. E aquilo chocou-me um bocado, porque no fundo manifestou por parte de alguém que está no sistema, enfim, um preconceito que nós sabemos que existe em relação às universidades do interior. Nós não temos nem nunca tivemos preconceito nenhum, acreditamos na qualidade do nosso ensino e aquilo que eu disse muito simplesmente foi que o nosso objetivo, enquanto universidade nacional e internacional, não é captar esses estudantes. Nós queremos funcionar verdadeiramente como um elevador social. Foi essa a mensagem que eu quis transmitir. Nós não precisamos de agarrar em alguém que já tem uma vida boa e dar-lhe formação para ter uma vida melhor. Não, nós queremos é agarrar em estudantes cuja família não lhe podia dar uma vida melhor, dar-lhe a formação que lhe vai permitir ter uma vida melhor que a dos seus pais. É isso que nós verdadeiramente gostamos e é isso que verdadeiramente nos orgulha. E, portanto, a resposta foi um bocadinho saída do coração, porque para já foi contra esse preconceito, porque, como eu digo, nós nos rankings aparecemos em muitas áreas, aparecemos exatamente no mesmo ranking onde estão essas universidades que se dizem grandes. Não devemos nada a ninguém, ou seja, a qualidade daquilo que nós ensinamos, a qualidade das instalações é exatamente igual, quando não melhor, do que algumas dessas universidades que por vezes vêm com estes preconceitos. E, portanto, o que nós temos dito, e já disse a vários jornalistas, porque numa outra situação também se fazia um artigo sobre os alunos que tinham entrado com média 20. E então falavam em duas universidades que tinha sido a escolha, e quando falavam numa aluna com média 20 que entrou aqui, havia uma abordagem do género, este com é da Covilhã ficou lá. E eu dei-me ao trabalho de enviar um e-mail à diretora e dizer, olha, esta não é a única, temos cá vários de fora. Ela aceitou o reto, mandou uma jornalista, passou 2 dias connosco, e quando a jornalista foi embora, disse-me só isto, professor, sinceramente, eu não fazia a mínima ideia que a Universidade da Beira Interior era assim. Portanto, peço desculpa por aquilo que escrevemos e vai ver que desta reportagem vai ser diferente. E assim foi, a visão que foi transmitida foi diferente. Portanto, nós, e resumindo, temos um ser melhor que o parecer, porque algumas pessoas ainda têm esse preconceito em relação ao interior. João, olha, o nosso tempo terminou, foi um prazer imenso ter partilhado estes minutos contigo. Reitero uma vez mais o facto de teres aceito o nosso rap, agradeço-te mais uma vez. Muito obrigado. Aproveito para desejar e para desejar ao Bi os maiores sucessos profissionais e continuo nesse ritmo de crescimento que tem tido nos últimos anos. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Aproveito para me despedir dos telespectadores. Obrigado. Protejam-se. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.